O autor era negro, gago, pobre e epilético. Características essas que foram ocultadas pela sociedade, da qual Machado tanto condena em seus livros. E dentro disso, Machado nos fascina, mostrando as entrelinhas daquela sociedade, que com um pouco de reflexão, percebemos grandes críticas expostas pelo autor, e de certa forma, se espelhar e entender um pouco mais sobre a nossa sociedade e sobre nós mesmos. E bom, olá! Eu me chamo Gustavo Palma, sou bolsista do projeto Releituras Machadianas e atualmente estou cursando o segundo ano de eletrônica no campus IFRS Canoas. E eu, sou Eduarda Quintana, também sou bolsista do projeto Releituras Machadianas, e nós também contamos com a professora Sheila Staldi como orientadora e a professora Fabiana Fidelis como co-orientadora. Em 2016, a professora Sheila Stout percebeu que muitos alunos apresentavam dificuldades na compreensão dos livros clássicos trabalhados em sala de aula. Foi a partir daí que veio a ideia de criar um projeto cujo principal objetivo seria apresentar estes livros de uma forma lúdica e criativa. E desde então, o projeto traz como proposta a leitura e o debate coletivo de alguns dos 208 contos escritos por Machado de Assis. Como foi citado, Machado de Assis era um homem de origem simples, negro, míope, epilético, e sem instrução alguma ele conseguiu algum reconhecimento social, graças aos seus escritos, os quais carregam um estilo de escrita muito particular, dotado de uma sutil ironia no tratamento de temas do cotidiano. Esse tom machadiano característico tornou-se com o tempo a marca registrada de sua literatura. Seus textos carregam a atualidade. Suas crônicas, podemos dizer assim, são certamente atemporais. Machado, em suas obras, sempre tentou trazer a essência de cada personagem junto de uma brilhante análise crítica da sociedade na qual ele vivia. Ele criou histórias que até hoje podem ser pensadas nas problemáticas contemporâneas. Fato este que torna sua literatura uma obra de arte. Como objetivo do projeto, a gente pretende estimular a leitura de textos clássicos utilizando as obras de Machado de Assis, e ao desenvolver essa leitura, a gente quer também desenvolver o senso crítico dos participantes, para que ao analisar a sociedade daquela época, eles possam perceber que há muitas das problemáticas abordadas naquela época ainda se fazem muito presentes nos dias de hoje, provando mais uma vez que os textos de Machado de Assis são totalmente atemporais. Muitas coisas mudaram desde os tempos de Machado, e desde o início dos nossos encontros não seriam diferentes. Desde 2016 até 2021 houveram algumas mudanças, como por exemplo o formato dos encontros para estudar os clássicos machadianos. Os encontros com Machado, que antes eram realizados presencialmente no campus com os alunos, devido à pandemia passaram a ocorrer pela plataforma Google Meet, de forma quinzenal. E o projeto Releituras Machadianas sempre busca vencer as barreiras enfrentadas ao ler os clássicos com os leitores do século XXI. Pensando dessa maneira, nós priorizamos a leitura dos contos, que são textos rápidos e curtos, além de ter Machado de Assis como um perito nesse gênero, né? E para tornar a linguagem dos textos mais atrativas aos alunos, o projeto promove os encontros virtuais com Machado, reuniões em que as obras são lidas e debatidas, com a orientação dos bolsistas. Depois dos encontros, o projeto divulga em suas redes Instagram e Facebook diversas informações sobre os contos no feed. Por exemplo, resumos, questões de vestibular, críticas, definições de personagens, frases, contextualizações, entre outras curiosidades e características que são encontradas nos contos. Anteriormente, também era realizado o Festival Literário, que funcionava como um incentivo à leitura dos contos com a proposta de trazer alguma releitura do conto escolhido. Neste momento, é possibilitado que o aluno desenvolva sua criatividade para mostrar o seu próprio ponto de vista da obra escolhida. Porém, devido à pandemia, não houve premiação do Festival Literário nem ano passado, nem esse ano. E durante os anos, as formas de releituras trazidas pelos alunos eram de apresentações e curtas-metragens, até peças de teatro. Porém, a partir de 2020, começaram a ser feitas HQs, fanfictions, podcasts, audiobooks, visual novels e entre outras. Neste momento, é possibilitado que o aluno desenvolva sua criatividade para mostrar o seu próprio ponto de vista da obra escolhida.
Porém, devido à pandemia, não houve premiação do festival literário. Uma conquista bem legal do nosso projeto é que, graças ao empenho de alunos, de bolsistas e dos professores responsáveis, o nosso projeto chegou a ficar conhecido publicamente. E não só ficou conhecido publicamente, como ele concorreu entre os finalistas do 5º Prêmio RBS de Educação. Já faz mais de 100 anos da morte de Machado de Assis, e os seus escritos ainda continuam conquistando o coração de vários leitores. Isso acontece pois suas obras, que apresentavam diversas críticas à sociedade daquela época, ainda se fazem presentes, como por exemplo no conto O Espelho. Nesse texto, Machado nos traz uma reflexão muito importante aos perigos de nos submetermos quando nos deixamos que a opinião de outras pessoas influenciem na nossa concepção de quem realmente somos. Se quisermos, podemos fazer um paralelo entre a crítica presente nesse conto com as redes sociais, e como elas mudaram o sentido de quem eu sou e como eu me expresso. Machado nos leva para a filosofia do ser ou não ser, e nos faz questionar a diferença entre viver para si e viver para os outros. É o esboço da alma humana presente. Essa é somente uma das provocações que o autor nos faz ao decorrer de seus clássicos, possibilitando diversas possíveis interpretações para o nosso cotidiano atual. Pela trajetória percorrida até aqui, concluímos que, independente da circunstância, a leitura das obras machadianas é importante para o desenvolvimento dos estudantes e trata de problemas muito atuais, embora escritas há muito tempo atrás. Também podemos perceber que é possível conciliar a literatura com a tecnologia. E essa pode ser uma forma muito atraente e eficaz de informar com uma linguagem virtual as características de um texto clássico. E é isso, galera. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. E aqui fica nosso convite para seguir as nossas redes sociais e projetos e embarcar nessa viagem rica em cultura. Tchau!